Sejam bem-vindos aí à Boa noite. nossa sexta live. Puxa vida, o tempo tá passando rápido. Já tá quase num carnaval que não vai acontecer. Vou baixar os volumes aqui. Então vamos lá, pessoal. Ellen também. Boa noite. Boa noite, professor Bruno. Boa noite, professor Marcelo. Joia. Então vamos lá. Você sabe qual é o tema de hoje, professor? Eu tenho uma leve impressão de que a gente vai falar sobre monitoramento, é isso mesmo? Exatamente. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre monitoramento da carga. Isso aí, então vamos lá. Hoje realmente nós vamos falar de monitoramento e aí a gente vai falar especificamente sobre a carga externa, tanto nos esportes coletivos, nos esportes individuais, você que trabalha na área do fitness, é personal, é professor no salão de musculação, então a gente vai abranger todas essas áreas. E aí a gente vai falar, deixa eu até ler as minhas anotações aqui, nós vamos falar sobre limitação do GPS, então anota aí, Bruno. Vamos falar sobre limitação do GPS, controle na altura de salto, que é um assunto que eu trouxe que é bem polêmico, e aí a gente quer a participação de vocês também. Vamos falar sobre peso na musculação, em alunos que buscam hipertrofia como objetivo, frequência cardíaca e distância percorrida. Ufa, é muito assunto, né? Então, mas a ideia é discutir dentro desses 60, 80 minutos que geralmente a gente fica aqui na live. Então, vocês vão perceber que são muitos assuntos, né? E que interferem diretamente no acompanhamento da sua equipe, do seu atleta, do seu aluno. E aí, antes de começarmos o nosso bate-papo, você que está aí acompanhando a gente aí desde o início, né? Desde janeiro, tire um print da tela, divulgue nas suas redes sociais. É muito importante que vocês divulguem o trabalho da Ideal, mais específico aqui meu e do Bruno, né? E dos nossos estagiários Felipe e o Ogando, que só dessa forma a gente vai conseguir crescer e continuar trazendo material gratuito e eu acredito que com qualidade. E se você tem alguma dúvida ou crítica, fique à vontade também para utilizar aí tanto quem está no YouTube ou você que está aí no Instagram acompanhando a gente para poder mandar. Pode comentar aí. A ideia é que a gente, esse bate-papo seja além, né? Não fica aqui restrito a mim e o Bruno. E aí, para a gente começar, professor, por favor, defina para quem está aí no Instagram, quem está no YouTube, o que é carga externa. Bom, então, boa noite a todos. Muito feliz aí por mais uma live da Ideal, mais uma quinta-feira a gente aqui se esforçando para trazer mais conhecimento para vocês. Então, eu acho que a gente está fazendo um trabalho bem legal, a gente está conseguindo usar esse momento para a gente divulgar mais o que a gente tem acumulado aí de conceito na prática. E hoje eu acho esse tema importantíssimo porque é um tema que poucas pessoas sabem realmente discutir, com carga externa. Ainda mais quem tem não tem muito acesso à tecnologia, por exemplo, GPS, por exemplo, acelerômetros, né? São aparelhos mais caros, então parece ser um tema muito complexo. Inclusive, Marcelo, a gente soltou uma enquete lá no nosso canal da Ideal, que eu perguntei para as pessoas o seguinte: quando você vai prescrever, você pensa em PSE ou você pensa em carga mecânica? Você pensa em frequência cardíaca ou você pensa em carga mecânica? Na luta, você pensa em frequência de ataque ou você pensa em frequência cardíaca? E a grande maioria das pessoas, na verdade, algumas enquetes até superou, muitas das pessoas pensam nas variáveis fisiológicas, ao invés de pensar para prescrever na variável mecânica. E essa é uma discussão que a gente fica pensando assim: qual é a variável que eu tenho que usar para prescrever, para planejar? Então hoje a gente pensou em falar de carga externa justamente porque a carga externa, e agora respondendo a sua pergunta, ela é a variável que nós devemos utilizar para prescrever. Por que ela é a variável que nós devemos utilizar para prescrever? Porque ela é
a carga mecânica que a gente vai impor ao atleta, ao indivíduo, e a partir dessa carga mecânica que a gente vai analisar as respostas fisiológicas. Então, quando eu fiz a enquete lá no canal, que eu perguntei assim, o que você usa de critério para prescrever? E as pessoas responderam frequência cardíaca, responderam PSE. Na verdade, gente, a gente deveria prescrever por distância, por velocidade, por peso, pelos parâmetros da carga de treinamento, volume, intensidade, duração, frequência, densidade, e a gente deveria analisar a resposta fisiológica a essa carga mecânica. Então, respondendo objetivamente, carga externa é o parâmetro mecânico, é a demanda mecânica que a gente impõe ao indivíduo. É a carga mecânica que a gente impõe a esse indivíduo. No vôlei pode ser altura de salto, no futsal distância percorrida, velocidade, no judô a frequência de ataque, a intensidade do ataque, o volume de ataque, toda essa composição da carga mecânica. Na musculação, para quem é personal trainer, aí, é você pegar o peso total desenvolvido ali dentro do exercício, volume vezes série vezes duração. Bruno, mas eu estou avaliando só o peso de cada série. Não tem problema, isso também é carga mecânica, isso também é carga externa. É aquela carga que é imposta ao indivíduo. Então, isso é carga externa. E é isso que a gente quer discutir hoje, porque existem algumas limitações e alguns benefícios quando você entende muito sobre a prescrição baseada em carga externa. Perfeito, sensacional. Então, como eu sei que é um assunto que você mais gosta de falar, vocês vão perceber hoje aí que eu vou ter que frear ele. E justamente porque eu passo a semana observando, né? E aí eu vou levando em consideração a nossa vida profissional nos outros lugares, fora da Ideal, justamente para poder construir o roteiro dessa entrevista, né, desse bate-papo com o Bruno, dessa troca de ideias. E aí eu comecei eu tive uma imensa dificuldade de a gente vindo para cá, para o nosso escritório. Falei, Bruno, essa foi um dos roteiros mais difíceis, porque eu tive que pensar, separar carga externa da carga interna. E aí eu me peguei nas minhas atitudes e falei, puxa vida, quanto isso é difícil, né? Antes da gente começar, eu te pedi para contar por que monitoramento é o pilar que você mais gosta. E aí a gente veio conversando justamente, né, o quanto isso é difícil, o quanto os profissionais também têm dificuldade de entender e separar a carga externa da carga interna. E isso não é porque a gente é da Ideal e a gente sabe tudo, né? A gente também tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. Por isso que a Ideal é uma dupla, e aí a ideia aqui é justamente um complementar o outro. E dando continuidade, hoje nós vamos falar de carga externa e na semana que vem nós vamos falar de carga interna. Então, eu ainda estou nessa dificuldade de poder montar um roteiro e separar 100% um do outro. Então, se eu me confundir aqui, por favor, podem chamar minha atenção. Tá? Então, bom, sabendo que monitoramento é o assunto que o Bruno mais gosta de falar, né? E o objetivo de hoje dessa live é que vocês tenham a percepção que isso é possível vocês acompanharem, monitorarem no treino de vocês, mesmo com o mínimo de recurso. Então, a ideia de hoje aqui é trazer exemplos em diversas áreas e mostrar as diversas possibilidades que tem de realizar ou acompanhar a carga externa durante o treino. Então, Bruno, por favor, por que esse é o pilar que você mais gosta? Falar de monitoramento para mim é um processo, uma possibilidade, né, um conhecimento que me ajudou a romper aquele paradigma de que treinar forte tem que ser sempre treinar muito, romper aquele paradigma de que atleta que alcança o sucesso, alcança a alta performance, é aquele que leva o seu corpo ao limite e que sempre que você treina muito, você tem maior chance de se machucar. Falar de monitoramento é justamente você entender que muitas vezes você pode achar a medida certa da prescrição do seu treino, que não necessariamente a alta performance, o pico de performance vai ser treinando muito.
né? Vai ser, na verdade, efetivo o treino que você está prescrevendo, seja no volume, seja na intensidade. Muitas vezes perceber que para um indivíduo sedentário chegar à hipertrofia, não necessariamente ele precisa treinar com pesos próximos ao máximo. Ele pode chegar à hipertrofia muscular, ganhar massa muscular, sem que a carga externa esteja tão elevada. Como fazer isso? Quando você entende como monitorar e adaptar a resposta individual do aluno àquela carga externa que está sendo prescrita. Então, eu gosto tanto de monitoramento porque o monitoramento me ajudou a atender um dos principais princípios do treinamento esportivo. Chama princípio da individualidade biológica. Todo mundo aprende esse princípio lá no início da graduação, mas poucos profissionais sabem realmente trabalhar com o princípio da individualidade biológica. E aí eu te faço o questionamento: quantas vezes você realmente fez um treinamento o tempo todo, 100%, que atendesse a individualidade daquele indivíduo? Quantas vezes você não caiu na famosa fórmula de bolo 3 de 8, 3 de 10, sem se questionar se realmente 3 de 10 para aquele indivíduo ia fazer alguma diferença? E por que não 3 de 11, 3 de 12, 3 de 13, 3 de 9? Quantas vezes você questionou isso? Quantas vezes você se perguntou se realmente ele não conseguir subir a carga no supino era um problema? Quantas vezes lá dentro da quadra você se questionou se realmente o atleta tinha que correr muito a sessão inteira ao ponto de não conseguir acabar o treino exausto? Você já se perguntou isso? Aquilo era a dose ideal para esse atleta? Então falar de monitoramento para mim é muito interessante e eu acho que essa é a concepção da ideal, que é o seguinte: nós queremos atender ao princípio da individualidade biológica, ou seja, achar a carga ideal para cada atleta, para cada aluno. E você, como profissional, precisa aprender isso e a gente pode te ajudar a facilitar esse caminho. Então, esse é o motivo, Marcelo, que me leva a gostar tanto desse tema. Porque eu, como atleta, passou pela minha experiência muitas vezes, eu senti que a dose não estava ideal, né? E dentro da graduação isso me incomodava de saber se realmente eu, como profissional, ia achar o treinamento mais adequado para cada aluno, para cada indivíduo. E aí, quando a gente começou a trabalhar no Minas, depois a gente montou a Ideal e começou a dar assessoria, você olhava os treinadores prescrevendo e a gente ficava se perguntando, quando a gente ia dar o feedback, se ele estava no ideal ou se ele realmente tinha atingido, o que ele precisava fazer para atingir a carga ideal para cada aluno. Então, eu acho que o monitoramento da carga ele é a grande saída para o entendimento desse conceito. Hoje, então, a gente vai falar de carga externa, e a carga externa é o primeiro ponto do monitoramento. Você entende o que você prescreve, aprende a entender como controlar a carga mecânica de cada esforço, de cada exercício, para depois você começar a entender como controlar a resposta fisiológica. O problema é que as pessoas querem entender só como controlar a resposta fisiológica. Frequência cardíaca, PSE, velocidade de movimento, recuperação, e aí esquece que antes disso, você tem que se preocupar se a carga mecânica está sendo progressiva, se ela está sendo variável, como é que você vai controlar isso? Então, eu acho que a discussão hoje é isso, né? Legal. E aí, um dos papéis da Ideal é quebrar o paradigma, né? A gente tem uma dificuldade, com certeza você já passou por uma dificuldade nesse sentido de conversar com um profissional bem mais experiente ou que tem uma vivência muito maior na área, e aí você ter que explicar para ele que treinar muito, de muito tempo mesmo, né? 2 períodos ou treinar 4, 6 horas, não é o melhor momento, né? E aí, às vezes eu vou me pegar, já ia falar de recuperação aqui, já ia tomar o meu primeiro puxão de orelha. Mas esse quebra de paradigma, eu acho que talvez seja um dos pontos mais fortes da live de hoje. Então, você que tem alguma dificuldade, eu te desafio ou te proponho, né, que você mande aí no comentário, né? Mande uma dificuldade que você tem, ou se você quer uma opinião dentro daquilo que você monitora, fique à vontade para poder mandar aí nos comentários no Instagram, ou para quem está no YouTube, mandar nos comentários aí, que a gente está com as duas ao vivo 2 vezes. Ou até uma pergunta que parece boba: o que é monitorar a carga? Né? O que é tal conceito?
Ou perguntar, frequência cardíaca é carga externa? Cara, tem tantas perguntas que parecem bobas e vocês vão ver que na hora que a gente vai tentar responder não é tão bobo assim, porque justamente se confunde. Foi o que o Marcelo começou a falar. Lá quando a gente estava vendo, a gente estava discutindo sobre controle de salto e ele falou sobre uma coisa, eu falei, Marcelo, mas isso é recuperação, isso não é carga externa. E aí a gente começou a discutir assim, de falar, cara, como é difícil separar. Então, monitoramento é uma área muito ampla. Você pode falar de a carga mecânica, você pode falar da resposta, você pode falar da recuperação. Hoje a gente vai falar da carga mecânica. Então tá, eu vou me policiar aqui para poder manter só dentro da carga externa. E você também. Por mais que a gente, né, eu tenho certeza que você consiga separar, mas o assunto ele puxa, né? Então, o primeiro desafio que eu faço para você, então, Bruno, é avaliar o GPS. Eu sei que é um recurso financeiramente um pouco mais alto, mas quais são as principais informações que a gente pode trazer do GPS, né? Ou quais são as suas limitações do GPS? Porque o que eu percebo muito no meio do esporte, ali, ó, qual a melhor forma de monitorar a carga externa na musculação? Não responde essa ainda não, tá? Porque a gente vai chegar nesse ponto. Mas guarda essa pergunta aí, qual a melhor forma de monitorar a carga externa na musculação? E aí, o que eu percebo em algumas pessoas que chegam numa empresa que tem um recurso é querer gastar o dinheiro no melhor equipamento, achando que ela vai solucionar a vida da pessoa. Então, por favor, me fale quais são as limitações ou o que é que a gente pode trazer de informações do GPS e se existe alguma alternativa para poder fazer esse tipo de monitoramento. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é o seguinte: se essa ferramenta não é sua realidade, não se preocupe. A gente vai tentar trazer alguma informação que se aproxime da sua realidade. Por quê? Porque falar de GPS, né, parece ser algo muito restrito aos grandes clubes de futebol. São ferramentas caras, né? Catapult, Polar Team Pro. Então, são sensores que captam o sinal via satélite e conseguem identificar o seu deslocamento e o quanto esse deslocamento muda ao longo do tempo, né? Então, hoje, por exemplo, se você for correr com o seu celular ligado, com o GPS ligado, você consegue, com aplicativos, mapear a distância percorrida, velocidade. Por quê? Porque através do sinal via satélite você verifica deslocamento. Então, no esporte, nesse caso do esporte coletivo, o GPS ajuda a gente a mapear distância total percorrida, as zonas de velocidade dentro dessa distância total percorrida. Então, é muito comum no futebol a gente ter uma estratificação de velocidade. Zona de velocidade 1, que seriam velocidades abaixo da caminhada, abaixo de 6 km por hora. Zona de velocidade 2, zona de velocidade 3, que seria uma zona moderada, entre 10 km por hora ali, a 15 km por hora. A zona de velocidade 4, de 15 km por hora a 18 km por hora, que é considerada uma zona de velocidade de alta intensidade. E a zona de velocidade 5 acima de 18 km por hora, que para alguns locais é considerado zona de sprint, zona próxima à velocidade máxima. O que a gente faz com isso? A gente mede a distância total em cada zona de velocidade. Então, você vai entregar para o treinador, você vai receber um relatório, você vai avaliar isso, quanto que você percorreu de distância em cada zona. Você avalia, por exemplo, o número de sprints, que é quantas vezes você atingiu a zona de velocidade 5, você analisa a taxa de aceleração e mais algumas outras medidas. A questão é, medir isso e daí, né? Eu vou me preocupar em modular a distância total, eu vou me preocupar em modular a zona de velocidade, eu vou me preocupar com o número de sprints, o que eu vou me preocupar em regular? Ah, Bruno, mas você está falando de futebol, isso não tem nada a ver com a minha realidade. Calma lá, olha só. Os estudos de futebol que mediram carga externa verificaram que quanto mais tempo você fica na distância da zona 4, a zona de distância percorrida em alta intensidade, entre 15 km por hora e 18 km por hora, que é geralmente uma zona acima do limiar anaeróbio para os atletas de futebol e um pouco próximo da distância da zona na intensidade do VO2 máximo, então é a zona de alta intensidade, né? Quando você fica muito tempo percorrendo nessa velocidade, é natural que na sessão seguinte você tenha
marcadores de fadiga muito elevados, uma necessidade de recuperação maior. Então, por exemplo, atuando como fisiologista na prática, eu uso o marcador de distância em alta intensidade para me dar uma certa noção do que eu espero que o meu atleta chegue na sessão seguinte. E quando eu tenho um atleta já previamente cansado para aquela sessão, é a distância onde eu vou tentar regular a intensidade durante o treino. Lá quando a gente for discutir de futsal, eu vou explicar isso. Agora pensa em você que é um profissional que está ali na academia de musculação, né? E você usa a prescrição de treinamento aeróbico também na academia de musculação. E aí você faz treinamentos intervalados. Esses treinamentos intervalados, você pode se preocupar em fazer treinamentos intervalados próximos da zona do VO2. Quanto mais tempo você ficar em intensidades próximas da zona do VO2, maior, provavelmente mais desgastado, mais vai afetar os marcadores de fadiga e recuperação na sessão seguinte. Então pode ser que na sessão seguinte você tenha um desempenho reduzido devido a um treinamento intervalado naquela zona de intensidade. Então se você se preocupa em mapear a carga externa no seu aluno de personal, se preocupe em contabilizar o tempo e a distância que ele fica nessas zonas próximas às zonas de intensidade do VO2. E Bruno, como é que eu vou fazer isso? Agora a gente está fugindo um pouquinho de carga externa e eu estou indo lá para avaliação, tá? Mas só para eu fechar a ideia. Você vai avaliar o seu atleta, vai fazer um teste progressivo, vai descobrir qual é a intensidade do VO2. A gente já discutiu isso nas lives anteriores, mas só fechar a ideia. Vai descobrir qual é a velocidade. E aí, quando você for prescrever o HIIT, você vai querer usar essas velocidades para a prescrição do HIIT. E aí você vai contabilizar na sua planilha de Excel, numa folha de papel, o tempo que ele fica nessa zona do VO2 e a distância, porque isso vai afetar a tua recuperação. Então, saber mapear a carga externa é entender que ela tem uma relação direta com o impacto na recuperação, com o impacto na resposta fisiológica. Legal. Calma. Não, tá. Então, peraí. Antes de você continuar, respira. Sei lá, vai você cortar minha ideia. Fale um pouco mais devagar, pelo amor de Deus. Olha só. Enquanto você bebe um pouquinho de água e vai para você terminar seu raciocínio, já emenda com a pergunta do Rafael de Alvarenga. Tá? No planejamento semanal de treinos, onde o domingo é jogo, né? Quando tem um jogo no domingo, como monitorar essa carga externa? Então, eu quero que você finalize o seu exemplo respondendo a pergunta do Rafael. Excelente, Rafael. Cara, jogo é carga, então jogo entra na contabilização da tua carga junto com o planejamento semanal, tá? Se você tem um sensor que te permite medir carga externa, o que você vai fazer é contabilizar isso dentro do total semanal, a não ser que você use o jogo como o início do teu micro. Então pensa lá, você pensa o seguinte: eu preparei o atleta para jogo, começou a semana depois do último jogo, começou a semana no último jogo e fechou antes de ir para o próximo jogo. Então o próximo jogo é uma nova semana, então eu penso para frente. Eu não gosto de pensar assim, eu gosto de pensar o jogo como o final do microciclo, tá ok? Então ele contabiliza a carga total semanal, é dali que eu penso a semana seguinte. Eu penso igual às cargas de treino, tá? Se eu tenho possibilidade de medir, então, por exemplo, lá no Minas Tênis Clube, onde eu atuo como fisiologista, eu tenho um sensor com acelerômetro, onde eu consigo ver a distância total percorrida, velocidade, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Por isso que eu tenho uma certa facilidade de falar sobre esse tema, porque é a minha realidade profissional. E quando a gente dá consultoria, a gente também se depara com clubes assim. Então, o que eu sugiro é contabilize isso no total semanal, naquela semana, sendo que esse jogo fecha o teu microciclo. E um próximo microciclo é baseado nisso, tá? Então, monitorar essa carga externa. Agora, se você não tem um sensor para medir isso, você vai precisar colocar na sua planilha que aquele dia foi dia de jogo. Então, você vai interpretar a carga interna como sendo diferente das outras, tá? Porque você não sabe se aquela carga externa foi semelhante à dos treinos. Vamos supor que você só tem PSE, tá? Essa PSE, ela não pode ser comparada a uma PSE do dia de treino de velocidade somente, do dia de treino mais alático. Ela não pode ser comparada a um dia de bola parada, por exemplo, de coreografia tática, porque são cargas externas completamente diferentes. Quando você vai comparar essa carga externa para saber essa carga interna. Agora falando de PSE. Você vai comparar essa carga interna
com dias de jogos simulados ou dias de jogos no mesmo número de jogadores, no mesmo espaço. Porque como você não tem como medir a carga externa, você vai inferir, né? Você vai supor que chegou ali próximo àquela demanda. Então você precisa comparar se saiu do padrão ou não. Isso vai ficar mais fácil de entender, Rafael, na próxima live, quando a gente começar a falar de carga interna. Mas se não ficar claro, não se preocupe. Pode mandar no comentário de novo que eu tento explicar de outra forma. Tá? Legal. E aí a gente tem uma pergunta também do Leonardo. Eu acho que eu nem precisava de fazer o roteiro, viu, Bruno? Hoje a galera vai participar. E aí eu quero ver se você vai aguentar a pressão mesmo. Ó, um exercício de baixa intensidade, como uma caminhada na esteira, por exemplo, né? Irá utilizar o sistema oxidativo diretamente ou nos primeiros segundos irá utilizar o sistema ATP-CP? Que pergunta sensacional, hein, Leonardo? Olha só. Quando a gente fala de exercício de baixa intensidade, a gente entende que esse indivíduo vai começar o exercício e vai alcançar uma intensidade estável e vai se manter nessa intensidade estável. A questão é que o nosso corpo ele precisa de um certo tempo para que todas as vias oxidativas, para que todo o metabolismo comece a funcionar a ponto de atender aquela intensidade. Então é como se eu estivesse aquecendo o motor, vamos dizer assim, tá? Do ponto de vista aeróbico. E esse aquecimento de motor faz com que esse tempo que o motor está aquecendo ali, que as suas enzimas, as suas mitocôndrias estão aprendendo a produzir energia aeróbica, entre aspas, para aquela intensidade, você usa as vias anaeróbicas, nesse caso ATP-CP, e o sistema de fornecimento de energia glicolítico gerando lactato. Então você vai ali nos primeiros minutos ter uma produção anaeróbica de energia, tá? O que rapidamente alcança a intensidade estável, principalmente no exercício de baixa intensidade. E se explica muito porque é tão desconfortável você começar a fazer exercício, né, de baixa intensidade. Você vai começar a fazer aquele contínuo em intensidade estável, longão, e os primeiros minutos são extremamente desconfortáveis. Por quê? Porque você demora um tempo até as suas vias oxidativas começarem a produzir energia suficiente para aquela manutenção. Então você usa um pouco das vias anaeróbicas, o que impacta um pouquinho numa leve produção de fadiga no início do exercício, o que gera esse certo desconforto. Tá? Então, no início ali do exercício, você vai ter uma certa produção de energia do tipo ATP-CP. Não, agora, só um ponto, só para fechar o raciocínio. Não quer dizer que se você ficar fazendo poucos segundos de baixa intensidade, isso vai gerar adaptação no ATP-CP. Tá? Isso, na verdade, vai ser um estímulo débil para ATP-CP. Né? Ele só supre ali os primeiros instantes. Então, exercício de baixa intensidade, você consegue deixar um longo tempo, mas no início você usa um pouquinho desse sistema de fornecimento de energia. Legal. O Rafael ele comentou que ele só tem o PSE lá na pergunta dele, tá? Só voltando aqui para quem chegou agora, o Rafael perguntou se no planejamento semanal, onde que o domingo é o jogo, como que ele pode monitorar a carga externa. Então ele falou que é PSE. E aí o Leonardo, Bruno, já emendou com uma outra pergunta, então você vai ter tempo de comentar os dois. Pode respirar, bebe a sua água, que você está falando muito rápido hoje. Olha só, a periodização de treino deve ser uma preocupação do profissional? Isso foi uma afirmação, tá? Como saber de quanto em quanto tempo devo alternar os estímulos entre força, hipertrofia e resistência? Qual tempo gera essa adaptação? Nó, cara, hoje vocês estão me deixando feliz, hein? As perguntas estão legais demais. Então, o primeiro ponto que ele falou, Marcelo, me lembra aí, era se periodização era essencial, correto? Isso. Ele, na verdade, ele já afirmou, né? Ele considera essencial. Correto? Deve ser uma preocupação que todo profissional tem. Legal. E como alternar força, hipertrofia e resistência. E quando o objetivo é... Quanto tempo gera essa adaptação? Eu gostei quando você afirmou que a periodização é essencial para o profissional, Rafael. Mas eu trocaria esse nome por planejamento. Bruno, por que trocaria esse nome por planejamento? Porque planejar é essencial onde a gente estiver. Tá? É isso que vai dar a rota para a gente, onde vai dar segurança.
Periodização é quando você divide um ciclo de treinamento em mini ciclos, em períodos de ênfase, né? E você faz isso de maneira cíclica, onde você vai retornando, mas geralmente a periodização precisa ter um objetivo competitivo fim, tá? Bruno, mas é possível periodizar sem objetivo competitivo? Porque fala de periodização na musculação, fala de periodização no treinamento de força. Cara, eu gosto de usar o termo periodização quando eu tenho um objetivo competitivo. Quando eu não tenho um objetivo competitivo, eu falo de planejamento, tá? Isso não me impede de periodizar dentro do meu planejamento. Agora, mas eu acredito ser essencial. Sou defensor ao extremo de planejamento, essa é uma concepção da Ideal. É por isso que a gente fala do pilar planejamento dentro da nossa mentoria Pilares da Alta Performance, né? É o primeiro módulo da nossa mentoria, mas então eu acho que o planejamento é essencial. Agora, quando você me fala a questão assim, qual é a melhor forma de equilibrar e de mudar ali os blocos entre força, hipertrofia e resistência, o tempo para adaptação? A primeira pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: qual é o objetivo? Porque se o objetivo fim for o seu atleta ficar mais forte, ele quer melhorar a força dele, ele não está muito preocupado em ganhar massa muscular. O objetivo fim dele é ficar mais forte. Então você vai ter o maior tempo de ênfase para a força, nesse caso força máxima, tá? Se o objetivo do seu atleta é ficar resistente, ele quer conseguir correr melhor na pelada de domingo, ele quer conseguir suportar mais a pelada de domingo, lembrando que força te ajuda a melhorar o desempenho numa pelada de domingo, né? Ele não quer ficar cansado para subir escada. Então a gente está dando objetivos onde ele precisa de resistência de força. Então você vai ter mais tempo de ênfase na resistência de força. Se o objetivo é a massa muscular, você vai ter mais tempo de ênfase na hipertrofia. Bruno, mas e as outras possíveis adaptações, como força máxima e resistência? Vamos supor que o objetivo seja hipertrofia. O atleta ficar mais forte ajuda ele a ganhar mais hipertrofia? Essa é uma pergunta muito interessante, que a gente não consegue encontrar tantos dados na literatura para comprovar que um atleta que tem maior força máxima, ele ganha mais massa muscular treinando hipertrofia. Mas a gente também não consegue afirmar que um atleta mais forte, que levanta uma carga maior, também não tem uma maior chance de ter hipertrofia. Eu acredito que sim, eu consigo ver um certo sentido fisiológico com um atleta que levanta maior carga, ser mais forte, ter uma maior chance de gerar um maior trabalho mecânico e talvez acelerar o processo hipertrófico. Então, se o objetivo é hipertrofia, eu utilizaria alguns blocos de força máxima para hipertrofia. Lembrando, cara, isso é muito importante. Princípio do tamanho, tá? Princípio do recrutamento de Hahnemann. Eu só consigo estimular fibras rápidas do tipo 2x quando eu tenho alto potencial de estimulação. E esse alto potencial de estimulação vem com o quê? Carga, peso para rasgar, peso ao extremo. É aqui que vem fibra do tipo 2x. Quer estimular essa fibra, você vai precisar de peso. Agora, se você ficar só na contração submáxima, você vai cair para a predominância de fibra do tipo 2A e quiçá de fibra do tipo 1. Então, pensando em variabilidade, é importante ter bloco de força. Quanto bloco de força? 4 semanas é um período bom de adaptação da força máxima, já encontra resultados. Para o indivíduo que não tem objetivo competitivo, eu pensaria em blocos de 4 semanas alternados. Bruno, mas e resistência de força? O que ela vai me ajudar se o objetivo é hipertrofia? Lembrando que o tema da live hoje era carga externa, a gente está vindo bem para responder essa pergunta, mas eu estou fechando a ideia já. Se o objetivo é resistência de força, eu vou me preocupar em mais repetições. Agora me fala uma coisa, quando você treina querendo hipertrofia, você faz muito mais do que 6 repetições, 8 repetições, 10 repetições, correto? Você faz várias repetições. Isso não é resistência de força, não? Resistência de força é só 30 repetições? É só 20 repetições? Não, treinar com o objetivo de ganhar massa muscular é estimular formas de manifestação da força para a capacidade de resistência de força. Né? A questão é que você varia em diferentes faixas de repetições. Então, eu pensaria que esse resistência de força está incluso dentro do objetivo hipertrofia quando você faz treino de contração submáxima para atingir a adaptação. Eu me preocuparia em blocar resistência
contrações submáximas para gerar adaptação morfológica, com um pouquinho de blocos de força máxima, porque são eles que vão levar estímulos à fibras do tipo 2X, que tem uma alta capacidade de aumentar a produção de testosterona, produção de GH, né? Que é o que o idoso vai perder, é o que a gente vai perder ao longo da vida, é fibra do tipo 2X. Se tu não treina força máxima com teu aluno enquanto profissional de saúde, você está, infelizmente, deixando de fazer um trabalho importantíssimo para ele do ponto de vista de adaptação ao longo da vida, de objetivos de saúde, tá? Mas vamos voltar aqui para a discussão carga externa, né? A gente respondeu a pergunta, se ficar alguma dúvida, Léo, mande para a gente aí que não tem problema não. Legal. E aí agora eu quero entrar numa polêmica, Bruno. Você está preparado? Porque depois dessas perguntas eu imagino que sim, né? Eu gosto de polêmica, né, Marcelo? Então, você me conhece. Então, olha só, você que está aí, se você concordar com o Bruno, legal. Mas se você pensar diferente, por favor, mande por que você pensa diferente. Aí a gente vai entrar numa outra polêmica ou melhorar essa discussão. Olha, a primeira questão que eu quero trazer não sei se pode dizer que é uma lenda, sobre a avaliação de potência, aliás, monitoramento de potência em membros inferiores, utilizando o salto como protocolo. Então, a gente sabe que as pessoas geralmente já utilizam nessas modalidades que tem como recurso o salto, vôlei, patinação artística, ginástica de trampolim, ou até mesmo peteca, né? Que é uma modalidade pouco explorada. Aí a gente sabe que essas modalidades elas já têm o salto como um dos principais recursos. Mas e para as modalidades que não têm o salto como um recurso? Por exemplo, judô, natação, tênis, ou algumas... Você já está rindo, né? Você já sabe onde que eu quero chegar, né? E eu sei que você gosta dessa polêmica. O monitorar a carga externa nessas modalidades que não têm o salto como um recurso, né? Ou pouquíssimo recurso, explica por que você gosta de monitorar essa valência em todas as modalidades, independente se ela utiliza ou não um recurso. E, complementando a minha pergunta, então anota aí, olha, por que você monitora, o que você utiliza de informação, né? São as mesmas informações para o esporte que tem isso como característica e daqueles que não têm, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que têm o tapete, conseguem utilizar, e eu queria que você também desse um exemplo de como monitorar isso para quem não tem recurso. E aí já a gente já responde a sua pergunta, tá bom, Guilherme? Acho que deve ser Guilherme. Muito bom, muito bom. Ó, recentemente teve um profissional que falou o seguinte: tal atleta de tal modalidade não precisa saltar, porque na modalidade não salta. E eu fui um dos que se posicionou contra em relação a esse argumento. Eu acho que é por isso que veio essa pergunta, né, Marcelo? Porque foi Exatamente. Bem polêmico quando teve esse assunto. Mas também nem só por isso, Bruno, porque geralmente as pessoas elas não pensam nas outras valências porque a modalidade não exige. Exatamente. Então vamos lá. Vamos esclarecer essa dificuldade aí de se entender sobre a utilização de um teste de potência de membro inferior, nesse caso o teste de salto, em diferentes contextos. Vocês vão de concordar comigo que numa modalidade como o voleibol, onde o atleta salta 90 vezes numa partida, é importante que ao longo das sessões de treinamento eu contabilize esses saltos para verificar se ele está saltando valores próximos ao jogo, para que a sessão de treinamento auxilie ele a prepará-lo para aquela realidade de jogo, né? Modalidades como o basquete, né, onde você tem diferentes posições que saltam mais, outras saltam menos, né, uma diferença entre armador, entre pivô, entre um cara que é mais chutador, um cara que não é. Você vai se preocupar muito com essa questão do salto, porque isso influencia diretamente no desempenho. Então, quando eu me preocupo com o controle de salto durante a sessão, enquanto ele está saltando a sessão, eu estou fazendo um controle de carga externa, porque isso tem uma influência direta com o desempenho. Eu acho que isso não tem dúvida. Bruno, mas contabilizar só o volume é suficiente porque ele
pode saltar diferentes alturas durante o treino e no jogo ele vai querer saltar alturas máximas o tempo todo, provavelmente. Como é que você equilibra isso? Percebam que dependendo da forma como você manipular o treinamento técnico-tático, isso se aproximar do jogo, aquele desempenho vai ser de altura, vai ser muito semelhante, porque ele precisa atingir uma certa altura para que o gesto técnico seja efetivo. Então, se eu medisse a altura ali dentro do... não vai ter tanta variação. Então, contabilizar o volume por si só já pode ser um bom parâmetro de controle da carga externa. Tá? Então, para o vôlei e para o basquete é algo muito direto. Agora, para um atleta de judô, para o seu aluno de musculação na academia, fazer teste de salto para controlar a potência de membro inferior. O que isso vai te ajudar, gente? O que isso vai te ajudar? Eu aqui propondo, e você deve estar pensando assim, esse maluco tá falando um negócio que não vai me ajudar em nada. Olha só. Quando você usa o teste de salto no início da semana, para essas modalidades onde não tem uma influência direta, você está usando esse teste de salto não como uma ferramenta de controle da sessão em si, para ver se a sessão está atendendo a demanda de jogo, por exemplo. Você está usando essa ferramenta ali como uma medida, talvez, de acompanhamento da capacidade de força rápida, tá? Que nesse caso pode ter a força explosiva, pode ter a potência, e também de acompanhamento da recuperação neuromuscular. Mas por que o teste de salto? Primeiro, pela facilidade da medida. Né? É uma medida que, se você não tiver o tapete, você filmar o atleta saltando, você consegue contabilizar a altura. Quanto mais alto o atleta salta, mais força ele conseguiu imprimir no quadríceps para que ele saia do chão. E quanto mais potente, ou seja, a relação ótima entre força e velocidade, mais alto ele tende a saltar. Então, é uma medida que te ajuda a acompanhar o desempenho de potência, que é influenciado por força e velocidade. Então, você sabe se você está dando muita ênfase ou pouca ênfase nessa capacidade, dependendo de um período. Se você faz uma avaliação a cada 15 dias, é um teste que te ajuda a acompanhar a evolução da capacidade. Mas, se a recuperação neuromuscular está ruim, tanto periférica, inflamação no membro inferior devido à carga de treino, quanto central, capacidade do teu sistema nervoso central de ativar toda a via para você saltar rápido e alto, ela também vai ser afetada. Então, ela é uma medida que te ajuda a acompanhar a recuperação também, para saber se você está acumulando muita carga e o seu atleta está sendo afetado. Mas, Bruno, por que só membro inferior? Por que também não membro superior? Aí eu te pergunto, por que também não membro superior? O membro inferior, ele tem se você consegue equilibrar a tua carga de treinamento, você vai ter um desgaste muito semelhante entre membro inferior e membro superior. Então, tu poupa um certo tempo de fazer mais de um teste. Isso já te permite fazer uma inferência de todo o corpo de um ponto de vista geral. E do ponto de vista do sistema nervoso central, se está ativando pouco a tua musculatura de membro inferior, vai ativar pouco a tua musculatura de membro superior também. E aí o que vai ser a grande diferença é algumas diferenças de tipologia de fibra entre cada membro, alguma diferença de inflamação, de carga de treinamento. Então, o salto para a modalidade que não é específica, excelente medida para recuperação neuromuscular. E agora para controle da evolução. Para algumas modalidades, tem alguns estudos, inclusive judô, por exemplo, alguns estudos mostrando que os atletas que saltam mais são os atletas que executam golpes mais potentes, são os atletas que estão nas primeiras colocações das competições. Então, com esse argumento científico, eu já consigo mostrar que ele pode ser um determinante de nível competitivo. O outro argumento é o seguinte, se ele desenvolve muita potência no membro inferior para saltar, por que não ele não vai desenvolver muita potência para executar um golpe de membro inferior? Ou no futsal tem em relação com o cara que salta muito é um cara que atinge maior velocidade no sprint. Então, gente, eu acho que assim, a gente não pode pensar de uma maneira muito minimalista. Só usar algo que tenha tudo a ver com o que o atleta faz na competição fim. Ou um indivíduo nasce no salão de musculação, eu não usar porque ele não salta no dia a dia dele, para que eu vou testar isso? Mas e a recuperação? E o acompanhamento da capacidade? Então, é muito mais do que só se preocupar com o que é feito na competição. Legal. Tem uma pergunta do Gui Guimarães, eu ainda vou voltar nesses pontos aí mais para frente.
que é: qual período eu devo trabalhar a via oxidativa no planejamento para hipertrofia? No período de força ou no resistência de força? Olha só, Gui. Se você está falando de via oxidativa, eu estou entendendo de treinamento aeróbico, né? Estou entendendo, por exemplo, de corrida, ciclismo, tá? Se não for isso, pode mandar no comentário aí. Caso seja isso, a gente está se preocupando com o efeito do treinamento concorrente. A concorrência de adaptação entre o treinamento aeróbico, a predominância da via oxidativa, com o período de força, o período de resistência de força. Isso vai depender da característica do teu treinamento aeróbico, a concorrência. Então, o que a gente tenta fazer? Não existe uma evidência muito forte, existem algumas associações, algumas indicações, mas o que a literatura tem indicado? Quando você está se preocupando com força máxima, onde você precisa ter um bom desempenho do sistema nervoso central, você precisa entrar para a sessão recuperado, o ideal é que o teu volume de carga aeróbica em baixa intensidade não seja tão alto. Porque o volume elevado de carga aeróbica em baixa intensidade gera uma maior fadiga central. Isso pode afetar o desempenho de força máxima. Então, talvez num período de força máxima, né, num período de força rápida, você faça um treinamento aeróbico mais do ponto de vista intervalado. Quando você está em resistência de força, onde você tem mais mecanismos de adaptação do ponto de vista metabólico, onde você tem mais um desgaste metabólico, você fazer o treinamento intervalado que gera um desgaste metabólico elevado também, pode concorrer a ponto de você não conseguir treinar resistência de força de maneira bem feita, produtiva. Então, o ideal é que aí você fosse para um treinamento aeróbico de longa duração. Mas isso não é uma certeza absoluta. Quando você entende sobre monitoramento da carga, a live de hoje e a live de quinta que vem, ela vai talvez clarear um pouco melhor isso. Isso faz com que em alguns momentos você consiga treinar a força máxima mesmo sem treinar aeróbico de longa duração. Porque dentro da semana você consegue equilibrar e você acompanha para ver que o seu atleta está recuperando e consegue treinar. Mas essas são umas certas dicas ou indicações que já tem algumas evidências mostrando na literatura que podem te ajudar a equilibrar melhor um pouco essa questão da via oxidativa com os períodos de treinamento de força nas diferentes capacidades. Legal. E essas evidências que o Bruno fala, algumas você vai encontrar lá na revista da Ideal, que é publicada mensalmente, tá? Então, se você tem alguma questão, pode pesquisar lá. Não vou conseguir te falar qual edição que é, mas, se eu não me engano, a gente já deve estar na 12ª. O Bruno pode até falar melhor. Que a gente traz artigos, né? A gente tem uma equipe que ajuda a resumir ou fazer um contexto ali melhor desses artigos, e aí a gente publica todo mês no nosso site idealperformance.biz. E voltando lá um pouco ainda no assunto do salto, das modalidades, o Paulo Vitor perguntou: o MyJump é um mecanismo válido? E aí eu já faço uma outra pergunta também, Bruno: se o protocolo de teste pode interferir, ou qual o melhor protocolo de teste ali realizar para coletar o salto ali, para poder ter essas informações? Excelente, Marcelo. Excelente pergunta. Olha só, o MyJump ele é validado cientificamente, tá? Não se preocupe do ponto de vista se ele é um aplicativo que realmente ele te dá uma medida boa e fidedigna, ele é validado. Eu uso ele na prática, então eu já comparei ele com dados do tapete, eu acompanho há muito tempo, então pode usar, pode baixar. Tem alguns profissionais que já encontraram uma certa diferença quando é iOS e quando é Android, tá? Então parece que o iOS tem uma fidedignidade um pouco maior. Apple, iPhone, né? Então talvez o MyJump ali nesses aparelhos possa ser mais produtivo, tá? Mas isso foi mais uma opinião do ponto de vista de alguns profissionais na prática, mas ele é validado cientificamente. Então use sem medo, use. Em relação aos protocolos, é muito importante algumas coisas. Primeiro, familiarização do indivíduo no teste de salto. Você tem que treinar ele a saltar, para que aquele teste de salto realmente reflita a altura máxima dele, né? Você tem que ensinar ele a aproveitar a energia elástica, se for no salto com contramovimento.
ensinar ele que ele precisa baixar rápido e dali já gerar altura, gerar o salto repetido. Ele não pode abaixar devagar para depois saltar, porque aí você não vai aproveitar essa energia elástica de maneira eficiente. Se for o salto agachado, onde o indivíduo agacha, espera e dali ele salta, você precisa ensinar ele a agachar e realmente esperar, né, para dali saltar. Então, salto agachado você retira a influência da energia elástica. O que eu faço, por exemplo, nas modalidades coletivas, onde eles precisam de muito sprint, por exemplo, e eu preciso avaliar o momento de eu inserir o treinamento pliométrico, que é para melhorar a energia elástica também em potência. Eu faço a razão, eu divido o valor do salto com contramovimento com o salto agachado, e quando o salto agachado está muito próximo do salto com contramovimento ou está superando, é a hora que eu dou feedback para a comissão para começar o treinamento pliométrico. Por quê? Porque eu comecei a perder o efeito benéfico da energia elástica, que faz o desempenho de salto com contramovimento ser muito maior do que o salto agachado. Então, a medida que eu uso dentro do meu planejamento para saber quando entrar com o treinamento pliométrico, é a razão salto agachado, salto com contramovimento. É uma medida legal. Inclusive, na nossa planilha de avaliação, no nosso site, a nossa planilha ela já calcula automaticamente essa razão salto com contramovimento, salto agachado. Mas você consegue fazer isso na planilha de Excel, você consegue fazer isso no teu dia a dia também, tá? Legal. Então, essa questão do protocolo pode ser uma forma de você usar esse monitoramento, essa avaliação, para já mudar a tua prescrição. Então, muitas vezes a gente vai mudando a característica do treinamento de força semana a semana. Estava em força máxima, semana que vem é pliometria, depois volta para a força máxima, depois volta para a pliometria. Legal. E o Bruno falou que agora comentou que ele direciona o treinamento pliométrico, aí ele falou como cientista, mas eu tenho certeza que lá no CTE, quando ele atua como preparador físico, ele já faz isso automaticamente. Isso, exatamente. Olha lá, Pedro Ogando hoje ele está muito animado, ele já fez 17 perguntas, Bruno, então acho que algumas você já até respondeu, mas para ele não ficar muito carente, porque para quem não sabe, Pedro é o nosso estagiário, tá, gente? É o que sempre chega atrasado nas lives. Então, olha lá, o Pedro, ele perguntou o seguinte, primeiro, por falar em avaliações em testes, dá uma esclarecida sobre validade, fidedignidade e objetividade. Foi o que a gente comentou um pouco agora. E aí depois, com todo o seu carisma, ele pergunta, Brunão, né, muita intimidade, qual a relação entre o fuso muscular e a técnica do salto com contramovimento? A técnica interfere no fuso e, consequentemente, no desempenho de salto? É um pouco que você já falou agora, né? Você quer complementar? Mas aí tem uma questão que é o seguinte, fuso muscular é um mecanismo reflexo, tá? Ele vai existir. O que pode acontecer é que a técnica de salto ela afeta o desempenho como um todo. Ela não afeta o fuso em si, ela afeta o desempenho, a capacidade de recrutar as unidades motoras e coordenar essas unidades motoras dentro do músculo e entre os músculos, o que afeta o desempenho de salto em si. Por isso que é tão importante treinar o atleta saltando para que você use o salto como avaliação. O fuso é um mecanismo reflexo, né? É um mecanismo que existe dentro da nossa musculatura, não sei se vocês lembram lá da aula de fisiologia, né? Tá dentro da musculatura, ele entende que o músculo que está havendo uma distensão e ele gera uma contração reflexa. Tá lá, vai acontecer sempre. A questão é que a técnica do salto, que é influenciada pela coordenação entre agonistas e antagonistas, né? Propriamente entre as unidades motoras, entre as fibras dentro do músculo, essa coordenação ela é desenvolvida com o treinamento. Então, treine o seu atleta no salto para que você use o salto como medida de avaliação. Somente avaliar em si, você vai ter um efeito de aprendizagem ao longo do tempo. Legal. E aí, mudando um pouco de assunto agora, Bruno, de assunto não, né, de tema, no sentido de levar para quem trabalha em academia, quem é personal, quem trabalha no salão de musculação. E aí o Pedro Ogando fez uma pergunta lá atrás, que é uma pergunta que eu já tinha até anotado, que é: qual a melhor forma de monitorar a carga externa na musculação? Né, para o personal, às vezes é um pouco mais tranquilo, entre aspas, porque ele está direcionado apenas para um aluno, mas e para os professores que precisam dar atenção para 2, 3, né, 4 ou mais alunos ali? Como monitorar a carga de treino no salão de musculação? Gente, sabe por que essa pergunta é tão importante? Sabe por quê? Porque eu vejo um monte de profissional pensando em musculação assim, prescrevi para o meu aluno
4 séries de 8 para supino inclinado, supino deitado, supino declinado, depois tríceps e tal. Beleza. Aí no programa seguinte eu coloco um drop set. Quero dar uma intensificada, eu quero gerar mais desgaste para melhorar a hipertrofia, para o programa ficar mais difícil. Aí sabe o que acontece? No drop set, por causa da característica do treino, ele coloca um peso menor. E ao colocar um peso menor, ele, em vez de você progredir o programa, você regrediu o programa. Porque no total da carga mecânica ali, aquela progressão, ela não foi de aumentar a carga mecânica no programa seguinte. Ela foi de regressão, porque a combinação entre volume e intensidade, número de repetições e o peso levantado, fez com que o total ali fosse menor. E o que gera hipertrofia, por exemplo? É a carga mecânica. É a carga mecânica que vai gerar inflamação e é isso que vai gerar hipertrofia. É com isso que você tem que se preocupar. Bruno, mas e se for outra adaptação? Se for resistência de força, eu preciso me preocupar com volume? Não posso me preocupar com carga mecânica? Cara, você tem que se preocupar também, porque é isso que vai gerar um aumento do estresse das vias metabólicas. E como é que você controla isso, então? Né? Então, essa mensagem é para aquele profissional que pensa só no programa a programa. Tá? Vamos pensar no processo. Por isso que foi muito legal a comentário do Rafael no início da live falando do quanto a periodização é essencial. Nesse caso, eu falo quanto o planejamento é essencial. Por quê? O que eu faço? Como é que eu controlo carga mecânica na musculação? Parece um cálculo simples, né? Número de séries multiplicado pelo número de repetições pelo peso em cada repetição. Tá? Isso me dá uma ideia da carga total levantada por exercício. Depois eu dou um passo seguinte. Eu penso em somar isso por membro. Tá? Membro superior anterior, membro superior posterior, membro inferior como um todo. Então são 3 junções. E ali os exercícios eu vou modular a cada progressão para ver se isso eu estou progredindo, aumentando a carga mecânica total. Então essa é a primeira dica. Anota aí, série vezes repetição vezes peso. Pensa ali em membro superior anterior, membro superior posterior e membro inferior como um todo. E não se preocupe muito com as diferentes musculaturas, porque o tempo todo ali você vai ter exigência, seja como agonista, seja como motor primário, motor secundário, seja como antagonista. Então tem exigência, tem estresse metabólico, tem dano muscular. Tá? Isso vai gerar inflamação, vai gerar queda na recuperação. Bruno, e quais são as limitações deste método? Isso é importante, a gente não fala só dos benefícios. Quais são as limitações? A questão é que, às vezes, a combinação entre volume e repetição vai afetar uma variável que é a duração da repetição. Afetando a duração da repetição, você vai ter um efeito na via metabólica que está sendo estimulado. Uma hora pode ser anaeróbico lático, uma hora pode ser anaeróbico lático, outra hora pode ser quase um oxidativo. Então, se preocupe pelo tempo total de série também, para você saber se você está atingindo a via que você deseja. E você precisa entender um pouco mais de fisiologia. Então, essas são as possibilidades, algumas dicas que eu deixo para você pensar aí em jogar isso na planilha e ver se isso realmente está progredindo e se ao manipular as variáveis do treinamento. A gente fez a maratona agora que a gente discutiu sobre as variáveis estruturais, né, do treinamento, que é um livro do professor Mauro Helena e do Fernando Vitor, que é muito legal e traz essa composição. Às vezes você alterar a amplitude de movimento vai influenciar o peso levantado, que vai influenciar o número de repetições, vai influenciar a carga mecânica total. E aí se você não consegue controlar isso, cara, tua progressão não está sendo progressão. Esse é o problema. Entendeu? É isso que a gente quer ajudar vocês. Progredir realmente progredindo e não achar que progrediu. Por isso que a carga externa e controlar isso é essencial. Seja onde for, seja no esporte, seja para o personal trainer, tem que aprender a controlar isso aí. Legal demais. Um abraço ao Cássio Vilela. Boa, Cássio. Bom te ver aqui. A gente está fazendo um sistema bem legal para o Cássio. Aí vocês vão... a gente vai divulgar, né, Cássio? A gente acompanha lá o Cássio Vilela, que é um profissional excelente. E aí o Ogando falou assim, que é uma revista muito boa escrita. Realmente, Ogando, você contribui demais, né? Facilita demais a nossa vida. E aí, Bruno, voltando ainda dentro das formas de monitorar a carga de treino dentro do salão de musculação, talvez o mais comum ali seja para o trabalho de hipertrofia.
E aí a gente percebe que alguns profissionais se preocupam somente se o peso está aumentando. Você acha que é só isso mesmo? Só não, né? É suficiente monitorar somente se o peso tá aumentando? Cara, é isso, é exatamente esse o ponto. Você passar de 30 quilos para 40 quilos no supino parece muito legal, né? Mas e se a carga mecânica reduziu? Porque você reduziu o número de repetições e o total reduziu ao longo de cada programa. O estímulo para peitoral, o volume de estímulo para peitoral, que é o que a tua célula entende para adaptar, para gerar massa muscular, né? Para inflamar e daí melhorar aquela região, ela está reduzindo ao longo do tempo. Então, só se preocupar com o peso não vai te levar a um lugar muito longe. Igual nesse livro que a gente citou, que a gente usa bastante a metodologia desse livro na nossa mentoria, Pilares da Alta Performance, são 14 variáveis estruturais que a gente precisa pensar somente no treinamento da musculação, que se interagem, tudo isso vai impactar no peso total, né, na intensidade do treinamento. Então não é só peso, parem de pensar só em peso, e não é só repetição também. Não, e não achem que fazer drop set é método de intensificação e é isso que vai gerar maior hipertrofia. Inclusive tem artigo, e a gente mostrou isso na maratona de alta performance, tem artigo mostrando que quando você equilibra a carga mecânica total, fazer drop set, fazer pirâmide crescente, fazer séries múltiplas do método tradicional, leva ao mesmo nível de ganho de massa muscular. Cara, tem evidência mostrando isso, então não tem muito o que discutir. É você preocupar com carga mecânica e a progressão disso. Legal, realmente. O Cássio escreveu aqui progressão e periodização. Isso aí, Cássio. E aí, eu quero trazer para uma realidade do esporte coletivo, mas eu vou te pedir para você fazer o esforço para transferir isso dentro da sua realidade. Eu acho que o exemplo vai ficar um pouco claro e não é tão difícil assim. Olha só, eu vou pegar o futsal, que é uma modalidade indoor, né? Então, é uma modalidade dentro de um local fechado. E aí a gente sabe das limitações ali do GPS, e aí a gente precisa de um acelerômetro para poder mensurar, monitorar a distância percorrida ali dos atletas. E aí, Bruno, eu vou trazer 2 atletas que desempenham a mesma função. Isso muitas vezes é uma conversa de corredor, mas é extremamente importante, né? Assim, é uma conversa de corredor, uma conversa de final de treino, ou entre um meso e outro. E aí a gente tem 2 atletas, Bruno, um mais experiente e um outro que acabou de ser promovido ali das categorias de base. E eles são alas, talvez os alas são os que têm a maior distância percorrida. Me corrija se eu estiver errado, pode ser que não é isso. Então, olha só, temos 2 atletas, um mais experiente, o outro que acabou de ser promovido ali, está com aquele gás todo, e cada um você já conhece, né? Você já monitora eles na metade da temporada, por exemplo, e eles já têm um padrão de distância percorrida. Um atleta mais experiente e o outro não. Como analisar se o desempenho de ambos está melhorando ou piorando, né? Porque com certeza provavelmente ali a distância percorrida é diferente, mas com a mesma função. Exatamente. Então, para quem não é da modalidade, você tem, por exemplo, um ala numa sessão de treino ali de futsal 4 contra 4, percorrendo 10 quilômetros numa sessão. E desses 10 quilômetros, 1 a 2 quilômetros ele percorreu em zonas de alta intensidade, que são as zonas ali da intensidade do VO2, entre 15 a 18 quilômetros por hora. Então, desses 10, 2 quilômetros foi nessa zona. Alguns metros em 5 zonas de sprint, e uma grande parte desses 10 quilômetros em zonas moderadas e baixa intensidade, porque o futsal é intermitente. Então você tem uma proporção assim de diferentes distâncias em cada zona. Aí você vai para um pivô, que é um atleta mais parado ali, mais posicional, onde ele vai percorrer 50% dessa distância em zona de alta intensidade. Então, para eu saber se o atleta está melhorando, eu não posso comparar o pivô com a ala. Não posso comparar um indivíduo com o outro em distância percorrida, em distância em zonas de alta intensidade. Primeiro ponto é comparar ele com ele mesmo, o padrão dele. Tá? E para um indivíduo que por exemplo, que não é do esporte coletivo,
né? É a mesma coisa. Quando você vai falar de carga externa e saber se aquela carga externa está sendo adequada, você tem que comparar ele com ele mesmo. Se a evolução dele está gerando carga crônica para aquilo ali. Não comparar diferentes indivíduos, tá? Ou você pegar valores de referência. Nesse caso do esporte coletivo, como é que eu vou comparar um atleta com o outro? Eu preciso ter uma medida que seja relativa, né? Que eu consiga comparar um atleta que correu muito 10 km por hora para um atleta que correu 5 km por hora com diferentes proporções de intensidade. O que a gente faz? Uma das medidas que a gente usa é a metragem por minuto, como se fosse quilômetro por hora, né? Eu estou relativizando a distância pelo tempo, né? Então a gente compara qual que é o metro por minuto que esse atleta está treinando. Geralmente no jogo, esse atleta de futsal, por exemplo, ou futebol, ou basquete, eles fazem ali um certo padrão. Então para futsal eu sei que o valor ali está entre 50 a 60 metros por minuto. Então os treinos que são 4 contra 4 dentro de uma quadra em distância de jogo, eu quero bater essa intensidade. Então, os atletas têm que chegar próximo desse valor de 60 metros por minuto, entre aspas. E eu vou comparar aquele atleta que não está chegando perto daquela intensidade. Bruno, mas e aí? O pivô vai fazer 60 metros por minuto dentro de 5 km. O ala, 60 metros por minuto dentro de 10 km. Então, eu consigo comparar. Tá? Então, é importante que você entenda qual que é a intensidade do teu objetivo. Vamos supor que você tem vamos fazer uma transferência, Marcelo, lá para um contexto que não tem nada a ver com esporte. Tem aí o Gabriel que entrou, que é da BH Race, que trabalha com corrida de rua. Vamos lá para o contexto de corrida de rua. Legal. O que você vai fazer? Você vai analisar a intensidade de prova, né? Qual que é a intensidade de prova dele média, quais são as distâncias em cada zona de intensidade da prova que ele se propõe a percorrer, 5, 10, maratona, né? E aí você vai distribuir dentro do teu planejamento momentos de prioridade para aquela intensidade de prova, dentro daquela realidade da prova, né? Porque aquilo ali é o mais específico, aquela intensidade que ele vai ser exigido. Então, no esporte coletivo é o mesmo raciocínio. Qual que é a intensidade de jogo? Então, dentro da minha sessão de treinamento, eu preciso ter os momentos de foco nessa intensidade, né? Para o maratonista, é a zona do limiar anaeróbio. Então, se eu dividir todo o treinamento, 60% do meu tempo tem que ser próximo da zona da intensidade do limiar anaeróbio. E aí eu vou focar em diferentes métodos. Cara, mas aí eu tô com... Vamos viajar agora, tá? Porque a gente quer atender todo mundo, vamos viajar. Musculação. Meu aluno quer hipertrofia. Qual que é a zona de repetição que eu consigo gerar maior ganho hipertrófico? Ah, são zonas submáximas? Legal, 60% do meu treinamento tem que ser próximo dessa zona de repetição. Mas não impede de eu caminhar pelas outras zonas. Mas eu preciso controlar isso e controlar qual é o percentual que eu estou ali dentro do meu objetivo. Legal. Então eu posso viajar um pouco mais, então? Bora, vamos viajar. E quando o atleta está voltando de lesão, Bruno? Nessa mesma pegada aí. Top. Voltando de lesão. Então vou dar 2 exemplos. Até de corrida de rua, então, tá? Tem um que está retornando de lesão e o outro que está retornando porque ficou muito tempo parado por causa da pandemia. Não quis se expor, a gente está retomando agora. Então tem um que está retornando de lesão, um que está retornando porque ficou muito tempo parado, sem lesão nenhuma, tá? Excelente, velho. Essa pergunta é sensacional. Tu fugiu do roteiro, mas, cara, fugiu bem do roteiro hoje. Olha só. Pensa comigo, gente. Corredor. Tava correndo 50 km por semana. Tá aqui, ó. Toda semana ele batia lá os 50 dele por semana. Lesionou. Caiu para 0. Então tava aqui, pum, caiu para 0. Aí sabe qual que é o erro? Ele ficou 5 semanas que saiu de 50 para 0. Em 2 semanas que ele volta, a gente quer voltar ele para 50 km por semana. O que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo ele se adapta cronicamente. Então eu gero o que alguns autores na literatura chamam de carga crônica, tá? Quando ele ficou ali 5 semanas a 0, eu adaptei o meu corpo a 0 km por semana. Eu gerei uma carga crônica de 0 km por ano. Então, esquece querer voltar ele em 2 semanas para 50 km por semana.
que vai acontecer é que você vai machucar ele de novo, é recidiva. Né? É isso que a gente não entende quando o atleta machucou LCA no futebol e daí um mês ele machucou de novo. Mas quando você vê, ele voltou para o que eles voltar em 2 semanas um volume superior ao que ele antes da lesão. E ele ficou 5 semanas parado e em 2 semanas ele já quer voltar para o volume anterior. Então é importante que esse tempo de retorno seja progressivo, pensando nessa carga crônica que você deixou. Então, se eu fiquei 5 semanas parado, eu preciso no mínimo de 5 semanas. Tá? Eu estou falando um número meio cabalístico, mas para dar uma certa direção, uma certa referência. No mínimo 5 semanas para progredir. E eu não volto na intensidade que eu finalizei a minha carga de treino. Eu volto na intensidade, no volume que eu estava há 5 semanas antes da lesão, para gerar uma progressão de carga crônica, para daí 5 semanas eu chegar naquela intensidade anterior. Vamos pensar então, cara, se o teu atleta machucou, você precisa de no mínimo, ele ficou parado 5 semanas, desde a lesão até ele voltar aquele volume são 10 semanas. Então daí você já sabe que ele não vai estar 100% para jogo naquele período. Você já vai dar um feedback, você já vai entender. Bruno, estou na musculação. Aluno meu que a hipertrofia machucou. Aí ele volta a treinar e quer voltar com o mesmo peso supino. Não, tu vai fazer conta, calcular quanto que ele treinava, a carga mecânica, olhar para a tua progressão, regredir a sua progressão e progredir de novo dentro daquele período. O corpo demora a se adaptar. Como é que o corpo se adapta? Estímulo mecânico, resposta fisiológica, sinal para o músculo mudar alguma coisa do ponto de vista metabólico, para os teus conteúdos genéticos, para os seus DNA, para a sua genética, gerar novas proteínas e novas estruturas. Isso demora tempo. É 4, 5, 6, 8 semanas, dependendo da capacidade. VO2 para ter uma evolução são 4 semanas. Força máxima, que é neural, para ter uma evolução, 4 semanas. Hipertrofia para ter uma evolução considerável, 8 a 10 semanas. E aí tu quer voltar ele para a mesma carga em 2 semanas depois de uma lesão, vai recidir, vai ter outra lesão. Tá? Legal. E isso, Paulo, você escreveu que o retorno aos treinos pós-Covid também é algo que vamos ter que enfrentar no dia a dia. Estamos enfrentando, Paulo. Exatamente. Estamos enfrentando. E assim, para quem está chegando hoje, cada live nossa a gente fala de um pilar, né? Então temos 4 pilares: planejamento, avaliação, monitoramento e prescrição. E aí, se vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube, vocês vão conseguir rever essas lives e aí o tanto que a gente comenta dos desafios, né? Então, o profissional de educação física, ele convive com o desafio todo dia, né? Então, a gente já falou da importância da gente rever o planejamento sempre, avaliar, reavaliar, ter um calendário bem estruturado. A gente ainda vai falar de prescrição. Semana que vem nós vamos falar sobre carga interna, já que hoje a gente focou mais dentro de carga externa, dentro do monitoramento. E para fechar, Bruno, qual a importância? A gente tem alguns profissionais aqui que trabalham em parceria com outras áreas. Qual a importância do profissional de educação física, você como cientista do esporte, explicar ou discutir com as outras áreas a importância do monitoramento? Não é a questão do psicólogo ter que monitorar ou o nutricionista ter que monitorar o treino, né? Isso é uma função do profissional de educação física. Mas como essa interação ela deve ser bem sincronizada, assim, qual a importância dela que você... Excelente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é que você, profissional de educação física, tem que entender os conceitos. Você tem que entender o que você está trabalhando, né? Você tem que passar segurança para os outros profissionais da equipe que você sabe o que está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, não fala nada, fica calado, deixa o cara trabalhar lá. Procura ideal. Procura ideal. Tá? Então você tem que saber o que você está fazendo. Legal, você sabe o que você está fazendo, você tem certeza absoluta do que você está prescrevendo. Mas aí você vai entrar com um profissional de capacitá-lo no entendimento do teu trabalho. Olha, eu prescrevi dessa forma, por isso, e foi isso que eu pensei, essa capacidade que eu desenvolvi, é aqui que eu quero chegar. Discussão de altíssimo nível. Você mostrou que você tem muita certeza do que você faz. Aí você vai perguntá-lo. Vamos pensar no fisioterapeuta. Se o atleta lesionou, está no departamento médico, você está conversando com o fisioterapeuta. Ou não, você é da prática, está conversando com o fisioterapeuta do plano de saúde do seu aluno para entender que ele vai voltar a treinar contigo daqui 1 semana. Legal.
Você vai conversar com ele, ele vai falar para você o seguinte: olha, ele teve um estiramento, grau 2, e tem 4 semanas que a gente está reabilitando ali. Eu vou liberar ele para voltar às práticas diárias, com as práticas de treinamento contigo daqui 2 semanas. Eu treinei ele em resistência de força. Isso quando você tem um outro profissional da área que consegue falar sobre esses parâmetros e tal. Ele entende o que ele fez. Legal. Ele treinou a resistência de força. Aí o que você vai fazer? Fala assim, poxa, mas eu estava estimulando força máxima. Ele estava em tanta carga mecânica. A carga que você executou foi 50% do que ele estava, né? Então, dessa carga que ele executou, eu preciso vir para cá. Ou se vocês interagem o tempo todo durante o treinamento, é falar assim, olha, ele estava nesse valor de carga mecânica, ele estava treinando aqui, ó, essa era a carga externa dele. Esse período ele vai estar contigo, você vai liberar ele para mim daqui 5 semanas. Para ele conseguir voltar a treinar junto com o grupo, ele precisa ser liberado nesse ponto. É isso que a gente faz lá com o pessoal do clube, onde a gente acompanha, onde eu sou fisiologista. Eu chego para o fisioterapeuta e falo assim, olha, o atleta tal tinha tanto números de sprint, percorria a distância tal em zonas de alta intensidade. Para ele voltar a treinar junto com o grupo 100%, ele precisa no mínimo de estar 80% próximo desse valor que ele fazia. E aí toda a progressão vai ser focado nesse valor meta e ele só vai ser liberado integralmente quando ele estiver próximo desse valor meta. Senão o que vai acontecer? Vai soltar ele sem estar preparado fisicamente para receber aquela carga do grupo e vai machucar de novo. Legal. O Pedro fez uma pergunta sobre o pilar planejamento, ele chegou atrasado, mas a gente vai responder, Pedro, brincadeira. Olha só, é uma pergunta muito legal, assim, uma discussão bem legal. Quando se tem alguma interferência no planejamento, o que fazer? E aí ele deu o exemplo aqui. A Covid diminuiu o ciclo olímpico para 2024. Na verdade, diminuiu para 2024 e aumentou para 2020, né? Então, 21, claro, 20 para 21 e diminuiu para 24. Quais são os principais pontos a se analisar? Pedro, porra, se superou, velho. Para a situação onde o atleta está focando no ciclo de 24, por exemplo, ciclo de Paris, eu perdi tempo, correto? Então eu vou ter que ser mais efetivo para trabalhar as grandes dificuldades desse atleta. Se o meu atleta é um atleta que tem muita dificuldade de ganhar força máxima e eu perdi tempo de evolução de força máxima, cara, o meu foco vai ser assim, ó, rasgar ele em força máxima. Eu perdi tempo. Tá, mas para isso eu tenho que ter um pacote de avaliação. Olha o que aconteceu comigo na prática. Estou acompanhando um atleta, fazendo teste de um RM desse atleta desde 2017. 3 vezes por ano eu faço teste de um RM em 3 exercícios. Quando eu parei para compilar esses dados, ele começava o ano muito bem, ele evoluía no meio do ano e o final do ano dele caía. Ele começava o ano no mesmo patamar, ele evoluía no meio do ano, no final do ano caía. O que aconteceu nos últimos 4 anos desse atleta é que se eu comparar sempre o início do ano ao longo do tempo, ele está sempre no mesmo patamar, ele estabilizou. A força máxima dele evoluía dentro dos ciclos competitivos, dentro daquele macro anual, ele batia os picos de performance para a competição específica, mas pensando em ciclo olímpico, ele não gerou uma escada dentro do ciclo olímpico. Olha, cara, isso aí foi um negócio, tipo assim, primeiro eu fiquei puto comigo mesmo, fala, como é que eu não percebi isso antes? Eu falei, puta merda, como é que eu vou justificar isso? Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, cara, dentro dos objetivos ele bate, mas ao longo dos ciclos ele se estabiliza. Agora, o que eu vou fazer? O tempo é menor, então eu vou ter que dar um foco grande para isso e vou ter que mudar toda a minha estratégia de prescrição. Do jeito que está fazendo, o final do ano está sendo um ponto de não manutenção, que faz ele não conseguir progredir ano a ano. No caso de 2021, onde a gente ganhou tempo, é a mesma coisa onde eu vou falar assim, ó, o que eu evoluí pouco durante esses últimos ciclos? É ali que está o foco. Então, meu foco, seja para ganho de tempo, seja para redução de tempo, é onde está meu ponto fraco. Na redução de tempo, meu ponto fraco tem que ser melhorado e eu preciso perceber isso rápido. No ganho de tempo, eu vou dar ênfase
para esse ponto fraco com maior facilidade, mas eu preciso aproveitar esse momento para desenvolver meu ponto fraco. Então, pense em fragilidade. Você só identifica isso avaliando seu atleta com vários testes de diferentes capacidades, entendendo aonde ele é fraco, se é potência, se é força, se é resistência, se é postural, se é composição corporal. É só fazer uma avaliação completa desse atleta. Legal. Ou do aluno. E aí é fácil fazer uma transferência no sentido, você que é personal, tem um aluno ali que entrou com o objetivo de emagrecer e no meio do processo ele passou num concurso público e precisa treinar uma outra valência. Então, você que não é do esporte, achou que esse exemplo não cabe dentro da sua realidade, começa a rever. É importante a gente abrir os horizontes, né? Por mais que a gente talvez fique um pouco mais específico em algumas modalidades, é fácil fazer a transferência para a sua realidade. Marcelo, vamos dar um exemplo viajado. Veio um exemplo aqui, cara, viajadaço, mas eu acho que vai ser legal. Você acabou de ter uma filha, né, Marcelo? Sim, dormindo muito. Mas é verdade, estou dormindo. A mãe dela tá vendo e não vai me deixar mentir sozinho. Pensa o seguinte, se a tua esposa treinasse para um determinado objetivo e do nada ela virasse para você e falasse assim, quero ficar grávida. Não foi assim, né? Mas quero ficar grávida. É agora. E aí o profissional que prescreve o treino dela, ela vai ter que mudar drasticamente para preparar ela para uma gravidez. Existem bons profissionais que preparam a mulher fisicamente para a gravidez, né? É muito mais do que ficar só se preocupando com diástase abdominal. É muito mais do que isso, tá, gente? Então, galera tenta vender esses programas aí meio não sei a palavra. Cabalísticos. Só pensa em diástase abdominal, esquece que é muito mais do que isso, né? Você pode colocar um feto em sofrimento dependendo do que você prescrever. E a mulher precisa adaptar toda a fisiologia dela a essa mudança radical. Sabe como é que você vai conseguir ter muita segurança nessa mudança radical de realidade? Uma mulher que quis engravidar do nada? Quando você tem a avaliação e você entende onde ela está limitada. Imagina que ela tem uma limitação de flexibilidade muito grande do quadril, o que pode dificultar muito ela na organização muscular para receber esse feto durante o parto. Ou não, ela tem um problema de lombar já, que é muito crônico, né? E que você não se preocupava tanto, que ela conseguia treinar ali dentro da tua realidade. Você vai ter que se preparar ela para ter uma carga adicional na região abdominal, que vai afetar a lombar dela. Então, você precisa, enquanto profissional, estar acompanhando seu atleta com diferentes testes e diferentes registros de carga para se adaptar a essas mudanças drásticas. Esse exemplo aqui foi uma mudança drástica de gravidez, onde muda tudo completamente, muda totalmente a rota. Eu não sei se eu gostei muito desse exemplo, porque quando eu chegar em casa, a Bruna vai me cobrar. Então, eu não sei se eu estou muito feliz, não. E aí o Cássio, e é verdade, daqui a pouco nós vamos ter uma reunião aqui para a gente poder parar de falar da vida pessoal. Brincadeira. Olha só, o Cássio foi até excelente. A periodização do aluno de personal deve ser análoga ao de um atleta. Objetivos diferentes, mas o caminho vem da periodização. Exatamente. Você riu, Cássio, mas você não sabe a pressão que eu recebo em casa. Mas é isso, né? Olha só, a gente já bateu aí quase 1h30 de live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, o momento é agora. A gente não quer ir embora, de verdade. Eu, pelo menos, não quero, porque quero chegar em casa depois que a Bruna estiver dormindo, porque depois dessa... Bruno, você quer fazer alguma consideração final? E aí, quem sabe alguém tem mais uma pergunta, a gente tem a possibilidade de responder. Bom, vamos lá, consideração final. Para quem está ao vivo, para quem vai assistir essa gravação depois, para quem estava aqui antes, depois vai querer ver o finalzinho porque precisou sair, é o seguinte. Hoje, o nosso foco foi carga externa, né? Monitoramento da carga externa. Só que esse é o primeiro passo do monitoramento. Existem outros 2 passos. Carga interna e recuperação. Para alguns, até prontidão seria o 4º passo. Então, se você esteve aqui hoje, se você vai ver esse vídeo aí depois da live de hoje, não perca quinta que vem, que, cara, quinta que vem é carga interna e aí a discussão é ampla, tá? PSE ajuda em tudo realmente, frequência cardíaca é para tudo.
Velocidade de movimento, estamos falando aí de treinamento baseado em velocidade. Carga externa ou carga interna? Como é que se influencia aí na resposta hipertrófica? Então, assim, eu acho que semana que vem vai ser um complemento muito grande do que foi hoje. Se você quer entender mais sobre monitoramento, calma, a gente não vai falar de nenhum curso. Entra no YouTube lá, no nosso canal, tem uma live nossa que a gente fez ano passado, um dia sobre monitoramento da carga na musculação, no fitness, e no outro dia a gente fez sobre monitoramento da carga no esporte individual e esporte coletivo. Então, seja no fitness ou seja no esporte, entra lá no nosso canal do YouTube que tem uma live de mais de 1 hora falando só sobre monitoramento, caso os conceitos aqui não tenham ficado muito claros. Se não ficou, está com mais dificuldade, tem uma playlist que fala sobre monitoramento. E teve mais dificuldade ainda, não se preocupe, mande mensagem para a gente que a gente vai ter o maior prazer em responder. Na nossa revista da Ideal, a gente tem vários capítulos onde algumas vezes a gente fala de monitoramento, esporte coletivo, esporte individual, treinamento de força, treinamento aeróbico. Entra lá, lê, deixa seu comentário ou entra no grupo do Telegram e acompanha os nossos, ou não. E entre no grupo Telegram e acompanhe os nossos conteúdos que a gente posta semanalmente, artigos científicos para te ajudar a entender mais esses conceitos. Legal, é isso mesmo. Muito obrigado, viu, Cássio? A ideia de compartilhar esse conhecimento é das missões da Ideal, tá? Então, se você gostou, tira o print da tela, ou então tira um print de qualquer postagem que a gente já fez, publique nas suas redes sociais. Se você não gostou, achou tudo muito ruim, não fala nada, eu já disse isso aqui algumas vezes. Ou então, se você não gostou, excelente live, parabéns. Um time com estagiários como o de vocês só pode dar certo, isso mesmo. E você escreveu brincando, Pedro, mas é verdade. Você e o Felipe têm um papel fundamental para que isso aconteça, né? Então, obrigado mais uma vez. Divulga o perfil da Ideal, a nossa revista. Eu já falei isso na semana passada. Pode piratear o nosso trabalho, né? Tudo aquilo que está gratuito, fique à vontade para piratear, mas piratear no sentido bom, né? Divulgue nos grupos de faculdade, nos amigos, abram essas discussões. Se a discussão não ficar muito clara entre os seus profissionais, entre seus amigos, coloque a gente também nessa discussão. A gente vai ficar muito feliz em participar, ou então chame eles para poder assistir a nossa live, que acontece toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Só quem tem responsabilidade está aqui, realmente. E várias responsabilidades, Cássio. Né? A gente também tem que levar o leitinho da criança. Gente, muito obrigado. Bruno, obrigado mais uma vez. Eu acho que foi muito enriquecedor a live de hoje. É uma honra ter com você como assessores, isso mesmo. A gente vai publicar aí mais para frente o trabalho que a gente está finalizando, desenvolvendo com o Cássio. E se você tem interesse, a gente está à disposição. Na minha próxima gravidez, vamos ter que conversar, né, Bruno? Né, Bruno? Não entendi porque você tem que conversar com ele, eu que sou marido. Ô, gente, essa história está muito estranha. Pessoal, muito obrigado, viu, gente? Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Abraço.